Vamos então ao assunto de hoje, porque promete. Falar de religião dá pano para manga, muito pano para manga. Já diz o velho adágio que política, futebol e religião não se discute, mas as pessoas vivem discutindo essas coisas e são temas importantes. Não impede igualdade, claro, mas são temas que as pessoas discutem. Tanto é que todo mundo fala sobre o futebol, sobre a política e por que também não sobre a religião. O que nós devemos aprender cada dia mais, é claro, é a ser firmes naquilo que nós acreditamos, com embasamento, com fundamentação e respeitosos na hora de divergir do nosso semelhante, do nosso companheiro, do nosso irmão, tá bem? E nunca refutar o mal com o mal. Eu acho que não é por aí. Agora, falando da religião, ao longo da história, a religião sempre foi atacada pelas mais diversas mentes. Você vê o iluminismo inglês de David Hume, você vê os ideólogos da Revolução Francesa, todo mundo atacava a religião, mesmo quando o cerne do descontentamento às vezes era a monarquia, às vezes era a política, eram os políticos, mesmo assim a religião era atacada, muitas vezes. Algumas vezes a religião foi atacada ou questionada com justiça, outras vezes nem tanto. Mas o divisor das águas desse novo ataque, ou talvez não ataque, mas reação social à religião, poderia ser a contracultura, que teve como momentos elevados ali no final dos anos 60, anos 70, 1960, 1970, essas duas décadas aí, o movimento hippie americano e a contracultura, que apesar de eu falar dos Estados Unidos, veio também da Europa, desde a Revolução cultural que teve na França e outros movimentos estudantis de jovens. E no auge dessa contracultura estava um questionamento àqueles ditos valores da sociedade, como a família, a visão do pai no sentido masculino da palavra mesmo, chefe da casa, o pater familias, como vinha desde os romanos, e também a esses valores que agora já eram tidos como tabus da sociedade antiga, dos mais velhos. E isto repercutiu na forma das artes, da música, das letras, das novelas, dos filmes, dos depoimentos dos atores e atrizes, dos cantores e cantoras, que agora eram aqueles que formavam na mente dos jovens a figura midiática substitutiva dos antigos ideais de pai, mãe, líder religioso, líder político, etc. Como exemplo dessa contracultura, eu não poderia deixar de citar a música de John Lennon, Imagine. Todo mundo fala, essa música se tornou, salvo engano, um dos maiores clássicos musicais gravados em solo. Foi uma música feita por John Lennon e Yoko Ono. Os dois fizeram a música ali em parceria, e essa música rodou o mundo. Ela já foi cantada depois por outros cantores, se eu não me engano, Madonna fez uma regravação e outros mais. E é uma música linda mesmo, é uma música que a melodia fascina. Ela parece que fala de paz. Aliás, Imagine foi chamado de o hino da paz, mesmo por religiosos. Mas quando você vai olhar bem a letra da música em inglês, ela não é um conteúdo, digamos assim, ela não traz um conteúdo que está de acordo com aquilo que os religiosos acreditam. Olha o que diz a música. Imagine que não haja céu. É fácil se você tentar. Imagine que não haja inferno abaixo de nós. Acima, apenas a atmosfera. Imagine todos os povos vivendo apenas para o hoje. Percebeu? Ou seja, o cristão que vive à base das promessas de Cristo de novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça, esqueça isso. O cristão que vive sob a advertência de que Deus trará o seu juízo a toda obra e haverá um lago de fogo e enxofre como parte desse juízo de Deus, esqueça isso. Imagine agora um tempo em que não haverá paraíso. Em inglês tem uma diferença entre a palavra heaven and sky, e Lennon usa as duas ali na primeira estrofe. Imagine que não haja heaven, paraíso, nem apenas sky, apenas atmosfera, apenas o céu atmosférico. Por isso que eu traduzi por céu e atmosfera. Então imagine, olha, não tem Nova Jerusalém. Não tem esse negócio de Nova Jerusalém. Imagine que não tem esse negócio de lago de fogo e enxofre que diz no Apocalipse. Imagine as pessoas vivendo apenas pro aqui e agora. Continua a música. Imagine que não haja países. E não é fácil fazer isso.
ninguém para matar ou nada para morrer. Nada para matar, pelo qual você deve matar, e nada pelo qual você deve morrer. E imagine também que não haja religião, apenas as pessoas vivendo a sua vida em paz. Eu acho que só essa introdução aqui já dá para você ver que essa é uma música que ela vai na contramão de tudo aquilo que é pregado no evangelho bíblico. Mas muitas pessoas acham linda a música de John Lennon e continuam cantando como sendo um hino da paz, quando apresenta uma paz que não é a paz que Cristo dá. Esta música de John Lennon, para mim, é um emblema de uma nova geração que quer viver realmente como se o céu, no sentido de paraíso, não existisse, nem o inferno, nem salvação, nem condenação. A vida é só essa, então aproveite a vida. Eu vejo muitos mantras colocados aí através das mídias sociais, da TV, do rádio, que parecem palavras de sabedoria, e muita gente compra aquilo ali, muita gente religiosa, sem saber o que está por detrás daqueles mantras ali, né? Olha, imagine que decepção você chegar ao fim da sua vida, olhar para trás e se arrepender dos amores que não viveu, dos beijos que não deu, do sexo que não praticou, da roupa que não vestiu. Você está entendendo? Então, na verdade, esquece a culpa, esquece a condenação, esquece esse negócio de esperar o futuro. Almeja a sua felicidade aqui, agora, o paraíso nesse mundo. E muitas pessoas compraram isso. Parece que, de certa forma, a pílula do ateísmo foi dourada e muitos crentes a tomaram. É um tipo, eu diria até, de ateísmo prático. Dizem acreditar em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. É um ateísmo prático, diferente do ateísmo teórico, que afirma que Deus não existe. E aí agora, como desdobramento dessa contracultura, vem uma reação muito forte contra a religião. Muito forte contra a religião. Eu tenho dados aqui que têm me feito ficar cada vez mais assombrado. Por exemplo, é lógico que a pesquisa que eu vou dar aqui, ela varia um pouquinho de fonte para fonte, mas em muitas delas eu notei que a profissão de padre, pastor ou líder religioso está entre as mais desacreditadas nos Estados Unidos e no Brasil. Algumas pesquisas colocam que as pessoas às vezes tendem a acreditar mais no pastor ou no padre do que na ciência. Mas outras pesquisas mostram que quando é questão de confiar no caráter, na disposição, na boa intenção, muitas vezes os líderes religiosos estão na lanterna ali, olha, dos menos acreditáveis. Eu estou esperando ainda, estou aguardando os números do IBGE de 2020, que foi adiado para 2021. Então, os últimos dados que eu tenho é do IBGE de 2010. E no IBGE de 2010, fizeram uma pesquisa que está cada vez aumentando mais um número curioso de crentes não classificados, protestantes ou evangélicos não identificados. O que é o evangélico não identificado? É que até então o IBGE mostrava muito assim, o católico praticante e o católico não praticante. Aquele que dizia, eu sou católico, mas eu não vou à missa, eu não confesso, eu não participo dos sacramentos, mas quando nasce um bebê, eu vou lá e batizo na igreja, né? Quando morre um parente da minha casa, eu vou lá e celebro a missa de sétimo dia. Eu sou um católico não praticante, as pessoas diziam. Só que agora está surgindo o fenômeno também do evangélico não praticante. E já estavam em mais de 8 milhões de brasileiros, isso em 2010, mais de 8 milhões de brasileiros que se diziam evangélicos não determinados. Ou seja, evangélicos como os católicos. Falam assim, eu sou evangélico, mas eu já não sigo mais igreja nenhuma, eu não vou a igreja nenhuma. E de uns tempos para cá, até o nome religião tem sido muito atacado por vários pensadores aí, vários teólogos, várias pessoas, né? Ser religioso é um defeito. O paradoxo disso é que agora nós encontramos até alguns ateus apresentando a ideia de ser religioso sem deixar de ser ateu, e pessoas que querem dizer espirituais sem ser religiosas, como se ser espiritual é uma coisa, ser religioso é outro, estão na contramão. Deixe-me apenas corrigir um erro que muita gente comete por aí, é a ideia sempre repetida que religião vem do latim religare, que significa religar o ser humano a Deus. E muitas pessoas querem resolver a coisa com essa etimologia. Religião, religare, religar o homem a Deus. É uma etimologia bonita, mas completamente falsa. Não há nada nos estudos dos latinistas, aqueles que estudam a língua latina, que confirme
que religião vem de religar a Deus. Não, não, não. Pelo contrário. A bem da verdade, eu encontro Tertuliano e Lactâncio, ali pelo terceiro, quarto século depois de Cristo, esses dois autores cristãos que escreviam em latim, eles dão à palavra religião, religere, uma ideia de ligar o ser humano ao Criador. Mas esta parece que é uma construção ou um conceito que eles dão mais do ponto de vista apologético ou teológico do que etimológico. Na etimologia, quando eu vou a Cícero, por exemplo, Sérvios e outros autores latinos ali, o que eu percebo é o seguinte: religião vem do latim re, que significa novamente, legere, ler. Então, reler, ler novamente, ler com atenção. No primeiro momento você leu de maneira apressada, então agora você vai ler com atenção, relegere. E como isto às vezes era voltado para o respeito às instituições romanas, interessante, ser religioso na época do Império Romano, para quem falava latim, religião significava respeito pelas coisas do império. Então, ler novamente, ler com atenção, e da palavra ler com atenção, relegere, veio por semântica, respeitar, reverenciar. É lógico que quando fala as coisas do império, incluía também a religião do império. Mas isso aí passa longe daquele significado tradicional de religião como sendo religar a Deus. Como eu falei, religião parece que entrou para dentro do vocabulário cristão através de Lactâncio e Tertuliano, mas na Bíblia, a rigor, não existe a palavra religião. Tem na tradução em português, mas não nos originais grego, hebraico ou aramaico. Agora, o fato da palavra religião não estar na Bíblia leva muitos a acreditarem que realmente religião não é coisa para quem quer uma relação com Deus. Religião é para quem não quer relação com Deus, porque não existe religião na Bíblia. Calma, vamos devagar. Embora a palavra religião, por si, não faça parte do vocabulário hebraico, aramaico ou grego do Novo Testamento, o conceito da prática religiosa está ali. Você tem muito no Antigo Testamento ali as palavras dever, as palavras ordenanças, estatutos, mandamentos, leis, comportamento, está lá, tá certo? E uma das palavras, então a gente tem que ver o seguinte, celebrações, festas que os judeus tinham, então o conceito da religião estava ali. Então não é uma questão de agora, por causa da semântica, ou do uso da palavra religião ou não, eu dizer que o conceito de religião não está na Bíblia. A palavra religião pode não estar lá, mas o conceito está. A questão é buscar na Bíblia qual o conceito está me dizendo que aquela prática, digamos, religiosa, está correta ou errada perante Deus. Tá certo? Eu quero ler uma passagem com vocês. Aqui em Isaías capítulo 58, Deus fala dessas ordenanças, que eu vou pedir licença para chamar de ordenanças religiosas, porque aí faz parte do que eu estou falando. A palavra não está lá, mas o conceito está. E Isaías diz assim, Isaías 58, verso 2 em diante. Mesmo nesse estado, está falando de um povo corrupto, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me, por que sentenças justas têm prazer em se aproximar de Deus? Dizendo, por que jejuamos, Senhor? E tu não notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isto em conta? Aí Deus responde, acontece que, no dia que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Então veja bem, Deus aqui não está condenando a prática do jejum. Deus está condenando a prática do jejum munido apenas proforme, apenas para inglês ver. Um jejum que, por um lado, ostenta uma prática, novamente, religiosa, muito bonita, muito piedosa, mas que oprime o empregado. Ou seja, tem aparência de piedade, mas não tem prática de piedade. É isso que Deus abomina. E é interessante que no hebraico aparece aqui uma palavra, mishpat. Mishpat é uma palavra que talvez eu poderia mais ou menos traduzir como religião, se você quiser.
Por quê? Mishpat, eu vou tentar explicar para vocês. É uma palavra que tem vários conceitos ao mesmo tempo. Mishpat pode ser justo, pode ser retidão, justiça, caminho correto, ensino de uma coisa verdadeira e correta, mishpat. E quando Deus fala justiça, ele fala que ele quer a mishpat. Só que é interessante que essa mishpat, esse caminho correto, esse jeito correto de fazer as coisas de Deus, ele não é retributivo necessariamente, mas restaurativo. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, o princípio da mishpat divina não é simplesmente mostrar o que é correto, mas corrigir o que está errado. É restaurar aquele que está no erro e trazê-lo para a verdade. Percebeu? Não é apenas falar, olha, o correto é isso, o correto é isso. Não, é alertar o outro, você está errado. Como Deus alertou o povo de Israel, vocês estão errados nessa prática de jejum que vocês têm. Vocês estão errados. E os judeus da época do Antigo Testamento não entendiam isso, e parece que no Novo Testamento também não, porque quando eu vou a Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus falando exatamente do jejum, o mesmo tema de Isaías, Jesus fala o seguinte, olha, Mateus capítulo 6, verso 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro ele fala o seguinte, perdão. Ele fala o seguinte, quando vocês jejuarem, verso 16, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e assim o seu pai, em secreto, verá. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Percebeu? E lá na frente ele fala, vocês têm que buscar fazer a vontade de Deus, não para a aparência humana. Agora, muita gente, quando lê essas críticas de Jesus, ou de Isaías, ou outras críticas dos profetas ali, à religião, pensam assim, tá vendo? É para não sermos religiosos, é para não ter práticas religiosas. Mas isso é uma má interpretação do texto, meus queridos. Veja bem, em momento algum, Jesus foi contra o jejum. Ele mesmo falou noutra feita, quando ele desceu do Monte da Transfiguração e os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, ele falou, porque essa casta só sai com jejum e oração. Então Jesus mandou jejuar. O que ele estava criticando é a forma errada do jejum. A mesma coisa Isaías. No outro lado da moeda, você também tem que ver que você não pode pegar os exemplos de Isaías e Jesus com relação ao amor ao próximo, à caridade, e achar que isso agora é um discurso próprio de justiça social. Não é bem assim, não confunda as coisas. Na época de Jesus, havia um monte de judeus zelotas que estavam buscando justiça social contra Roma, e Jesus não assinou embaixo de nenhum movimento deles. Tá certo? A diferença entre a justiça social e aquela justiça que vem de Deus em relação ao próximo, à caridade, etc., é o seguinte, é que a justiça social, como na música do John Lennon, que por isso ela se tornou um hino da paz, a justiça social quer apagar da mente das pessoas a ideia de novo céu e nova terra nos quais habita a justiça. A justiça social quer achar a justiça aqui, nesse mundo, não no mundo por vir. A justiça social não quer colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Ela quer colocar o ser humano em primeiro lugar, de modo que ela aparenta ser humanitária, mas ela é apenas humanista. Existe uma diferença entre ser humanitário e ser humanista. Humanitário é ter compaixão pelo meu semelhante, amá-lo como Jesus mandou que eu amasse. Isto é ser humanitário. Humanista é aquele que coloca interesses, valores e sentimentos humanos acima dos interesses, valores e sentimentos de Deus. É o que o John Lennon falou. Vamos viver a vida aqui agora, cada um vivendo a sua vida em paz, sem preocupar se isso é pecado. Tem até aquela outra música, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Esqueça esse negócio de pecado, de certo ou errado. A sua cabeça é a sua sentença. Meu corpo, minha sentença. Eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Esse negócio de religião, me tolindo, mandando fazer isso, mandando fazer aquilo, nada disso. Não é por aí. Com a relação, outra questão também diferente, é que a justiça social pensa que você tem que mudar o sistema político para trazer a justiça. Enquanto a Bíblia fala que você tem que mudar o ser humano. O problema não está nas instituições de injustiça, está no ser humano. Eu tenho que procurar
pregar para o ser humano, o indivíduo, que ele é frágil, pecador e precisa ser redimido da graça de Cristo. Mas as lutas sociais, elas não estão procurando regenerar o ser humano, elas querem mudar o sistema social, porque mudando a sociedade, o ser humano vai ser mudado. É uma visão que já vem desde os filósofos da pedagogia, né? Rousseau, por exemplo, era um desses que achava que o ser humano é bom, o que estraga o ser humano é a sociedade. A Bíblia não diz isso, o ser humano é mau, o ser humano nasceu em pecado, ele precisa da graça de Deus. Rousseau dizia não, o ser humano não precisa de graça de Deus, ele precisa de uma sociedade justa. Então, por isso que muitos reformadores sociais que acreditam que estão fazendo o discurso de Cristo não estão, porque eles não querem chamar pecadores ao arrependimento. Eles querem mudar estruturas sociais para produzir a justiça. E não é isso que a Bíblia fala, tá bem? Jesus mesmo falou aqui, agora eu posso ler o verso 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas a vocês. Então eu tenho que procurar a justiça social em segundo lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Tá bem? Porque Deus não quer tornar-me melhor cidadão. Ele quer tornar-me nova criatura. É mais profundo. Deus não quer seres humanos melhorados. Ele quer pessoas que tenham a capacidade de morrer e nascer de novo da água e do Espírito. Agora vamos continuar o assunto da religião. Quando você vê Atos capítulo 26, verso 5, aqui na minha tradução em português aparece a palavra religião. Atos capítulo 26, versículo 5. Vou pegar aqui e vou ler para vocês. Aqui Paulo fala assim, ó. Verso 5, onde é que está aqui? Paulo fala assim, olha. Porque vivi na condição de fariseu. Vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Aí quando eu fui no original grego, a palavra para religião aqui é a palavra treskeia. Treskeia, em grego, é um sistema organizado que ela envolve três coisas. Ela envolve crenças mesmo, doutrinas. Em segundo lugar, ela envolve também, eu anotei aqui, ela envolve uma organização. E em terceiro lugar, ela envolve também uma prática pessoal e coletiva de acordo com esta organização, que por sua vez é de acordo com essa crença. Isso é treskeia. E Paulo, em momento algum, ele criticou a treskeia, só falou que ele era da religião. Então, mesmo que a palavra religião que nós usamos hoje não exista na Bíblia, uma palavra grega que tem um conceito semelhante está ali. Paulo fazia parte de um movimento que tinha crenças, ordem, organização e práticas pessoais e coletivas que ele seguia. E ele era parte de um partido, no grego está a palavra hairis, de onde a palavra cortar, heresia vem daí, o partido dos fariseus, que era parte desse todo maior da trequeia, que é a que a gente traduz por religião. Agora é curioso, quando eu vou para Colossenses capítulo 2, versos 16. Esse é um texto longo. Colossenses 2, 16 em diante. Paulo diz assim: porquanto que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Notinha de rodapé. Eu sei que se eu não falar nada do sábado aqui, muita gente vai falar, mas você pulou a parte do sábado, você guarda o sábado aqui. Eu não vou falar do sábado, porque esse não é o meu tema, tá bom? Um dia eu posso fazer para vocês um vídeo explicando como é que eu entendo a guarda do sábado aqui nesse texto de Colossenses capítulo 2, verso 16. Prometo. Mas eu não vou entrar no tema do sábado aqui para não fugir do meu assunto maior sobre religião. E Paulo continua: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês. Essa palavra árbitro aqui no grego são aqueles juízes de Jogos Olímpicos que desclassificavam os corredores. Então Paulo falou assim, não deixa ninguém que não está correndo querer agora ser um juiz que vai desqualificar você. E eles querem desqualificar você por quê? Ou às vezes é por causa de uma prática religiosa que eles acham que é correta e não acham que você está tendo a altura. Ou, aí vem o segundo exemplo, não deixem que ninguém faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto a anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum em sua mente carnal, não retendo a cabeça,
a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Vamos estabelecer o que Paulo falou. Paulo primeiro dá o exemplo de pessoas que viviam dentro do mundinho das práticas religiosas, de rituais vazios, como aqueles condenados em Isaías. O ritual por amor do ritual. E ele fala, não deixe que ninguém julgue vocês, porque você não está seguindo o ritual como ele. Mas também não deixe que ninguém julgue você, porque você não está tão espiritual como ele. Ele dá exemplos de pessoas que queriam romper, eram judeus já, o Filon de Alexandria fala desse tipo de judeus, que eles rompiam com o status quo da religião do seu tempo e começavam a promover uma religião mais mística, aquela religião contemplativa, de ascetismo, de sair da cidade, de deixar de comer e beber, sabe, de começar a venerar anjos. Havia judeus que veneravam anjos, por incrível que pareça. Então aqui Paulo fala de dois grupos que o religioso de Jesus não deve permitir que o julgue. Nem aquele religioso ritualista que segue o rito por amor ao rito, destituído de qualquer poder ou eficácia, e também aquele que se acha superior a todo mundo porque ele tem uma espiritualidade maior, tá certo? Como Paulo fala aqui, pretexto de humildade. É interessante essa expressão, pretexto de humildade. Porque eles não conseguem reter a cabeça, que é Cristo, a partir do qual todo o corpo se liga. E tem mais uma passagem que eu acho que ela vem bem a calhar aqui, Hebreus 10, 25, que Paulo fala assim, ó, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda agora que vocês veem que o dia se aproxima. E essa palavra, não deixemos-nos de nos congregar, é a palavra epissinagogon, vem de sinagoga, e tá realton, ou seja, não deixemos de nos reunir como judeus na sinagoga. Então, em momento algum, Paulo incentivou um cristianismo avulso, uma espiritualidade avulsa, que eu fico sozinho na minha casa. E agora, para terminar, eu posso ler o texto que muita gente pensou que eu ia começar com ele. O texto de Tiago, capítulo 2, quando Tiago vai falar qual é a verdadeira religião. Na verdade, Tiago, capítulo 1, versículo 26 em diante. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. A expressão religião aqui é trequeia, que também aparece lá em Paulo. Então aqui, veja bem, vamos analisar o que Tiago fala. Em primeiro lugar, ele fala de uma religião vã e de uma religião verdadeira. Então existe a forma religiosa verdadeira. E ele fala que a religião verdadeira é visitar as viúvas e os órfãos. Muita gente fala assim, tá vendo? A religião verdadeira é fazer caridade, não é ir para a igreja, não é nada disso. Muita gente que lê esse texto esquece de ler o resto da epístola de Tiago. Tiago também fala, olha, ele vai continuando aqui o capítulo 2. Porque toda vez que entrar na sinagoga de vocês, um homem com anéis nos dedos, vocês o tratarem bem, tratarem mal o outro que chega simples, estão pecando. Então Tiago está falando onde é que nós realizamos a religião verdadeira. Na sinagoga de vocês, ou seja, na assembleia, no ajuntamento do povo. E ele continua dizendo mais aqui, olha, capítulo 4, verso 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Porque se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. E muitas vezes as pessoas que são espirituais avulsos, são pessoas que falam assim, não, a religião verdadeira de Tiago não é ir para a igreja, não é participar de culto, não é seguir ritos religiosos, é visitar as viúvas e os órfãos. Mas esses vivem nas internets, nos púlpitos, nos twitters, detonando os que vão para a religião. Mas curioso que Tiago fala que também faz parte da religião verdadeira, não ficar falando mal uns dos outros. Vou mais além. Tiago ainda fala no capítulo 5, verso 9, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Mishpat. Lembra que eu falei que o juízo é restaurar do erro, não é condenar? Vamos de novo. Tiago fala ainda no capítulo 5, verso 13. Alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja. Então, meus irmãos, eu sei que muitos que estão comigo agora se decepcionaram com as religiões. Mas sabe, eu quero colocar algumas coisas para você pensar aqui.
No trânsito, se eu pegar as estatísticas de quantas pessoas morrem no trânsito todos os dias por causa de erros de motoristas imprudentes, eu não sairia mais de carro. Mas a despeito disso, eu continuo dirigindo. Se eu olhar quantos erros médicos são cometidos por ano e quantas pessoas morrem por erro médico ou negligência médica, eu não aceitaria ir a um hospital nem para tomar uma injeção. Mas mesmo assim, se eu for acidentado, chame os paramédicos. Curioso que mesmo os erros da medicina não me impedem de ir ao médico. Mesmo os erros do trânsito não me impedem de dirigir. Mesmo os erros do futebol não me impedem de torcer por um time. Porque os erros da religião, ou de alguns religiosos, deveriam me impedir de me reunir com os irmãos. Não seria essa uma maneira até de trabalhar a minha humildade? Ter que reunir com pessoas que têm um pensamento tão diferente do meu? É lógico, claro e evidente que você não pode ficar num ambiente que você não concorda com a doutrina. É por isso que eu sou adventista e não da Seishonoye. É por isso que alguns são da Seishonoye e não da presbiteriana. Não dá para você ser batista se você concorda com tudo de Calvino e discorda da prática batista. Então, realmente, por questões doutrinárias, você tem que procurar uma religião, uma igreja que está mais afim com aqueles princípios doutrinários que você defende. Se você acha que tem que falar dom de línguas, não dá para você congregar permanentemente como membro numa igreja batista tradicional, se você é renovado. Se você é batista tradicional e não concorda com o dom de línguas, ou se você é um presbiteriano que acredita no cessacionismo, que eu acredito que não tem dons do Espírito hoje, não dá para você congregar numa Assembleia de Deus. Isso é óbvio. Você tem que procurar a questão doutrinária, mas sempre tendo um respeito espiritual por aquele que tem um entendimento diferente de você e, aqui vem o ponto, jamais deixando, como disse Paulo, o ato de congregar como alguns têm deixado. Tá bem? Lembre-se disso, meus queridos. A corrente pode ser tão forte quanto o mais fraco dos elos dela. Mas ainda assim, Jesus sempre falou do reino no plural. Ele não ensinou a orar Pai meu que está nos céus. É Pai nosso, meu e do meu irmão, tão frágil e pecador como eu. E pode ter certeza, apesar dos defeitos, o corpo místico de Cristo, que é a igreja, ainda é a menina dos olhos de Deus. Compensa estar com os irmãos. Nenhum de nós, por mais santo que esteja, tão em comunhão com o Pai, está tão acima do bem e do mal a ponto de negar o apreço e a comunhão daquele irmão que às vezes pode ter um jeito, um trejeito ou um pensamento que me incomoda um tanto. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.